Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início à cerimônia de abertura da quinta edição do Seminário Brasileiro de Museologia, o SEBRAMUS. O seminário tem como objetivo estimular debates sobre o ensino e a produção acadêmica da área, bem como reflexões sobre o fazer museológico em sua dimensão social, política e crítica. Este ano, a FABIC está tendo a honra de sediar a quinta edição desse evento. O SEBRAMUS é uma realização da rede de docentes e cientistas do campus da museologia, do curso de museologia, do programa de pós-graduação em museologia e patrimônio, PPG-MUSPA, da Pró-Reitoria de Extensão e do Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos cursos de museologia da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Estadual do Paraná. E tem como apoiadores os grupos de pesquisa URG-CNPq, CEPIA, GAD e GEMOS. Núcleo Transdisciplinar Arte e Loucura Tânia Mara Gali Fonseca, no tal URGS. Projeto de pesquisa Clubes Sociais Negros do Brasil e Uruguai, Casa da Memória Unimed, Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, ICOM Brasil e Psique. Agora vamos chamar para compor a mesa de abertura o coordenador da rede de docentes e cientistas do campo da museologia, professor Jesulino Lúcio Mendes Braga. A diretora da Fabico, professora Ana Maria Mielzuk de Moura. A coordenadora geral da quinta edição do SEBRAMUS, professora Vanessa Barroso Teixeira Aquino. Registramos também a presença das seguintes autoridades: a diretora do Museu da URGS e coordenadora da rede de museus e acervos museológicos da URGS, professora Eliane Muratori. A chefe do Departamento de Ciências da Informação da Fabico, professora Rita Leipelt. A coordenadora do curso de Museologia da Fabico, professora Márcia Bertotto. A coordenadora do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio PPG-MUSPA, professora Fernanda Albuquerque. A coordenadora do Departamento de Museologia da Universidade Lusófona de Lisboa, professora Maristela Simão. A coordenadora da Cátedra Unesco de Educação, Cidadania e Diversidade Cultural da Universidade Lusófona de Lisboa, professora Judite Primo. A vice-coordenadora do PPG Museu da Universidade Federal da Bahia, professora Rita Maia. Decana do PPG MUS da USP, professora Cristina Bruno.
coordenador do curso de Museologia da Universidade Federal de Pelotas, professor Daniel Viana. Agora, para dar boas-vindas, passaremos a palavra para a diretora da unidade, professora Ana Maria Melnichuk de Moura. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer ver esse auditório aqui lotado, né? Todo mundo aqui está ávido por um evento, né? Então, entendemos esse sentimento e esse evento, com certeza, né, será um sucesso, já está sendo mostrado aqui, né, pela emoção que todo mundo está trazendo, né? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, principalmente a palestrante, né, a professora Marcele Pereira, seja muito bem-vinda à nossa casa, né? E assim, estendo as boas-vindas a todos aqui, de todas as instituições que estão representando aqui nesse momento, né? O professor Jesuíno também, seja muito bem-vindo à casa. E parabenizo a organização do evento, em nome da professora Vanessa, claro que estendo a todos os colegas que, com certeza, né, arduamente trabalharam para que seja um verdadeiro sucesso. Então, sejam todos bem-vindos e que tenhamos um ótimo evento nesses próximos 3 dias. Obrigada. Agora, com a palavra, a coordenadora geral do SEBRAMOS, professora Vanessa Barroso Teixeira Aquino. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Realmente estamos todas e todas, todos e todes muito, muito felizes com a realização desse 5º Seminário Brasileiro de Museologia aqui na nossa casa, na Fabico URGS. Após uma pausa muito necessária em função da pandemia de Covid-19, que abalou a todos nós e ainda segue nos abalando, o SEBRAMOS estava previsto para 2021, precisou ser transferido para 2022, com desejo de dias melhores e de mais segurança para podermos nos reunir presencialmente. Cá estamos, em dezembro de 2022, em Porto Alegre, num verão gaúcho quente, mas assim, muito, muito prazeroso, um espaço de reencontro de amigos, colegas, pessoas que nos inspiram e que vieram de norte a sul do nosso país para dialogar e construir uma museologia cada vez mais colaborativa e plural. É muito emocionante presenciar os afetuosos abraços nos corredores, os encontros de colegas que só nos se conheciam virtualmente, e enxergar o futuro da nossa área sendo construído aqui, agora, por cada um de nós. O SEBRAMOS, em sua 5ª edição, Museologia em Movimento, Lutas e Resistências, celebra a diversidade das muitas museologias possíveis. Contabilizamos em torno de 400 inscritos para este evento. 17 grupos de trabalho, com cerca de 350 trabalhos submetidos. Esperamos de coração que esses 4 dias de atividades, incluindo a programação cultural do sábado pela manhã, sejam de muitas trocas, aprendizados e esperança de um futuro melhor, que valorize a educação e a cultura do nosso país. Eu não vou me prolongar muito, porque queremos todos ouvir a professora Marcele Pereira, a quem eu já registro aqui os meus sinceros agradecimentos. Mas quando se trata de um evento dessa magnitude, desse porte, não há como não registrar alguns agradecimentos especiais. Começo registrando agradecimentos à direção da Fabico, à gerência administrativa, ao nosso setor de infraestrutura, de espaço físico, ao SICOM, ao setor de informática, ao setor de limpeza, ao NEP-TV, na figura do Mauro, que está aí registrará as nossas conferências e mesas redondas para a futura socialização, publicização. E é evidente que eu tenho que agradecer a todos os meus colegas do corpo docente do curso de Museologia, da graduação, da pós-graduação, incansáveis nesse 1 ano de muito trabalho, mas que nos deixam muito orgulhosos nesse momento.
Também registro aqui um agradecimento especial aos nossos monitores, que vocês já encontraram com muitos deles no dia de hoje, vão encontrar muito até sábado. Pessoas especialíssimas e muito dedicadas que estão fazendo o evento acontecer. Um agradecimento especial à nossa bolsista, ProRest, Lisandra Caon, também incansável. A Juliana Costa, responsável pelo nosso site, o site do Quinto Sebramos, aluna de Publicidade e Propaganda aqui da URGS. As criadoras da identidade visual do Sebramos, a Sofia Martinez e a Ana Porazzi, que foram assessoradas pela Lívia, do Museu da URGS, um agradecimento muito especial. A toda a equipe do Museu da URGS, nosso muito obrigada. Aos docentes dos cursos de graduação em Museologia, da UFPEL, da UFSC, da Unespar, que tanto nos apoiaram nesse evento. E também a atual coordenação da rede, que eu muito me orgulho em fazer parte, junto com o professor Jesulino, com a professora Tainá, a professora Ana Paula. Preciso registrar, principalmente, muito obrigada a cada um de vocês, né, que organizou a sua agenda, que, enfim, abriu, né, a possibilidade, e aqui estará durante esses 4 dias, participando, interagindo, dialogando com tantas pessoas de tantos lugares diferentes, mas que têm uma única finalidade: construir uma museologia possível, colaborativa e diversa. Sem dúvida, pessoal, eu espero e já enxergo que esse evento, nos próximos dias, e, enfim, nas suas próximas edições, que depois estaremos conversando, né, Jesulino, propondo o próximo lugar do Sexto Sebramos, que esse evento continue sendo, né, um evento vivo, dinâmico e que se consolida como um dos mais importantes do nosso país. Desejo a todos, então, um ótimo evento e que tenhamos uma ótima noite. Muito obrigada. Dia 25 de julho. Ela fez parte, né, da última gestão da rede, junto comigo, o professor Marcelo Cunha, professora Sabrina e o professor Tony Boita. Então, eu gostaria que o Heráclito colocasse um vídeo. Esse vídeo foi produzido pelo professor Marcelo e eu vou ler um texto bem pequeno. Bom, acho que vai dar para eu ler. O viver é em camadas. Camadas profundas. Tem quantas mais baixo? Bem baixinho. O viver é em camadas. Camadas profundas, camadas de meia-vida e camadas ligeiras. Quando nascemos, encontramos-nos dentre aqueles que estão em profundidade. Comunicamos-nos com o que há de mistério e iniciação. Estamos no alvor dos dias. Não sabemos ainda o que é, o que não é. Tudo em nós é como Platão um dia preconizou. Ser e realização identificam-se, emaranham-se. Ao meio da vida, encontramos-nos ao meio, como deve ser, o meio da vida, o meio do existir. É o momento de junção entre o ser e o não ser, a realização de tudo o mais que poderíamos ser e a concretude do que sonhamos. Estamos com o sol a meio pino, brilhamos então mais que a luz. É quando podemos sentir o fluxo com força das chamas mais fortes, fazendo de nós o que uma fogueira faz da madeira, ao exalar calor e potência. Encontramos-nos com o não ser e descobrimos o que a face da vida, sem sentido, pode fazer-se encobrir-se de nós, sendo o que restaria de concretude e de abstração. Tal como um dia escrevinhou Guimarães Rosa, somos como o pai, ao entrar um rio cujas margens jamais se encontrarão. Um pai que se postou à terceira margem e fez fluir de sua vida o que era força, coragem e enfrentamento. As camadas ligeiras, perguntam-me vocês. Estas sim, estas perpassam a vida em todos os momentos. Enredam-se como camadas de cebola, ao que é e ao que não é. São os instantes, os pequenos momentos, os abraços, em que a alma para. Ouvir o som de picadas de galinha na couve, um ronronar de gato, ou para ver um foco de luz de vagalume. Ou ainda, para observar o canto direito da boca de uma pessoa amiga. Com um sorriso pequenino, trazendo o segredo de uma ironia ou de uma brincadeira, uma demonstração de que a vida passou ali, deixando frescor, apesar de tudo. Nesses pequenos instantes, somos como Salvador Dalí, pessoas em pequeno delírio.
Tudo que nos resta é pleno agradecimento por ter convivido com Sabrina Damasceno. Como ela mesmo disse, ser professora foi uma escolha que me propiciou as maiores felicidades. E Sabrina viveu plenamente essa condição. Professora apaixonada, pesquisadora comprometida com a sociedade, Sabrina nos deixou precocemente no dia 25 de julho deste ano. Sentiremos saudades. Convidamos as autoridades a desfazerem a mesa e voltarem aos seus respectivos lugares, permanecendo nela somente o professor Jesulino Lúcio Mendes Braga. Chamamos para subir ao palco e compor a mesa a professora Marcele Regina Nogueira Pereira. Passaremos agora a palavra para o professor Jesulino, que irá apresentar a conferencista da noite de hoje e desejo a todos um bom evento. Bom, a Marcele dispensa apresentações, né? Mas eu vou falar brevemente do seu currículo. Entregaram uma folha enorme, mas eu vou falar mais breve. Né? A Marcele é professora de Museologia na Universidade Federal de Rondônia e foi eleita reitora e empossada no dia 20 de 11 de 2020. É vice-presidente da Andifes, mandato de 2022 a 2023. Foi pró-reitora de Cultura e Extensão e Associações Estudantis. Marcela é doutora em Sociomuseologia pela Universidade de Lusófona e Humanidades e Tecnologias de Lisboa, né, Portugal, né, com diploma revalidado no Brasil pela Universidade da Unirio. Outro ponto importante do currículo da professora Marcela é que ela coordenou de 2009 a 2012 a área de Museologia Social e Educação do Departamento de Processos Museais do IBRAM. Passo imediatamente, então, a palavra para a professora Marcela. Obrigada, Jesuíno. Gente, que emoção. Calma aí que eu tenho que me acalmar. Porque é muito bom estar aqui com vocês, muito bom olhar esse auditório cheio de gente querida, de gente amada, de rostinho de tantas jornadas, né, de tanto trabalho, de ver essa força, essa energia do campo da museologia, a museologia e os museus, né, retomando, não só presencialmente, mas também retomando a esperança aí de dias melhores. Então, ser recebida como fui aqui realmente me deixou o coraçãozinho que já estava cheio de alegria ainda mais. Porque tem a ver com o que eu gostaria também de conversar com vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero agradecer, Vanessa, na sua pessoa, agradeço muitíssimo esse convite, agradeço, Jesuíno, também essa oportunidade. Quero saudar a vocês e dizer da minha alegria de estar aqui hoje nessa casa, né, de estar nesse estado que tem tanta história, tanto a contribuir também com o campo da museologia no país. Então, é uma honra muito grande estar com vocês aqui, vários estudantes, professores, diversos cursos de museologia aqui da região sul. Então, isso é muito importante e nos enche todos de alegria e de inspiração. E muitas histórias vêm à minha cabeça nesse momento, porque realmente é uma plateia de afeto, né? Para onde olha, dá vontade de, olha aqui, tá? Uma plateia do afeto, porque tem a ver com a museologia. Acho que não dá para conversar sobre o tema que nos proporcionou esse encontro tão bonito, desde a logo, não é? O cuidado com as temáticas, o cuidado com as mesas, o cuidado e a propositura tão rica e diversificada dos GTs de trabalho. Então, tudo isso faz com que esse momento fique ainda mais especial para todos nós. Eu separei para conversar com vocês alguns aspectos que eu acho importantes, motivada não só pelo tema do nosso encontro, mas especialmente pela ideia da luta, da resistência, da museologia em movimento,
temas e conceitos e ideias que a gente tem trabalhado de diversas formas, seja no âmbito da academia, seja nas práticas efetivas, né, na realidade dos movimentos sociais, dos grupos e do trabalho que é feito em diversos museus. Mas eu queria, antes disso, conversar com vocês sobre pessoas. Acho que uma das coisas que tem motivado muito nos últimos anos no campo da museologia é a nossa preocupação com as pessoas. Eu trago para a gente conversar um pouco algumas ideias do Walter Mignolo, né, e do Aníbal Quijano, autores que pensam, né, a decolonialidade, o papel decolonial dos museus, porque eu acho que isso tem a ver e é bastante interessante conversar um pouco sobre isso lá, já que o nosso tema aqui é luta, resistência, movimentos sociais e a museologia. E eu acho que essa experiência de quase 20 anos, quando a gente vai colocar assim, já começa a dar, opa, são 20 anos. Estava ontem aí estudando com vocês, 20 anos, isso realmente tem hora que você, opa, peraí que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, porque são 20 anos de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação e de muito contato com as pessoas, não é muito contato físico, muita troca. Então, eu queria muito refletir com vocês pessoas. Eu vou ficar em pé, porque essa coisa de mania de professor, eu vou ficar sentada. Vou ficar em pé. Eu não trouxe uma apresentação em PowerPoint, porque nós estamos vivendo hoje um momento na Universidade Federal de Rondônia e eu também queria compartilhar isso com vocês. Né? Os contingenciamentos de recursos, nos últimos dias, me tiraram absolutamente de órbita. Você amanhecer com a notícia de que você não sabe se tem recursos para... Não sabe não, né? Não tem recursos para fechar o seu exercício, para pagar as bolsas dos alunos. Isso é muito cruel, muito grave. Muito. Todos nós aqui estamos acompanhando o que está acontecendo. Então, eu realmente não tive condições de preparar adequadamente, como vocês merecem, uma apresentação em PowerPoint para a gente discutir ideias. Mas não vai ser isso que vai fazer o nosso encontro e a nossa oportunidade de refletir sobre diversos assuntos ficar prejudicada. Mas eu queria dizer isso porque é muito grave o que nós estamos vivenciando nesse momento. Mas eu estou numa universidade federal, então posso falar isso. Nós estamos sendo, nesse contexto, né, gravemente afetados por conta dos bloqueios orçamentários e que impactam pela primeira vez os recursos do PENAS, né, que são recursos que financiam as bolsas e os auxílios dos nossos alunos em situação de vulnerabilidade. Então, diante dessa dificuldade do gerenciamento de recursos, isso faz com que a gente também comece a perceber a necessidade que as políticas públicas precisam ter ao pensar as pessoas. Como estamos nos pensando dentro dos contextos e das atividades, dos processos que nós desenvolvemos no campo da museologia. É uma provocação. A gente acabou de perder, né, Sabrina, uma colega incrível, foi minha parceira do mestrado, fizemos o mestrado juntos. E ao perder a Sabrina e ao perder tantas outras pessoas, a gente começa a perceber o seguinte: qual é a importância que nós temos enquanto pessoas, seres humanos, na construção das agendas políticas dos nossos setores, das nossas áreas. Seja ela a área que for. Aqui estamos conversando sobre os museus. Me preocupa muito, e eu acho que nós precisamos, de alguma forma, começar a cuidar disso com mais zelo. Cuidar das pessoas. Observar melhor o contexto e como estamos lidando com outras pessoas. Não dá para falar de luta, de resistência, de museologia em movimento, sem que a gente observe que o nosso objetivo, que o foco desse trabalho está centrado nas pessoas. E essa preocupação ficou ainda mais evidente agora que acabamos de passar por um... Acabamos de passar, não, né? Estamos atravessando um grave momento ainda com relação à pandemia, onde perdemos pessoas queridíssimas, né? Próximas, distantes, perdemos pessoas. E retornar para as nossas atividades como se nada tivesse acontecido é muito doloroso, é muito dolorido e é muito presente a ausência dessas pessoas. Isso faz com que a gente também perceba a necessidade da pausa. Todos nós aqui ficamos, né, em casa durante meses e meses cuidando de nós e dos nossos entes queridos e da sociedade. Cuidando, zelando, isolados.
essa experiência do isolamento, ela serviu para muita coisa. Muita gente se entendeu, muita gente se perdeu, muitas pessoas, muitos casamentos acabaram, outros tantos começaram. Muitas pessoas que nunca tinham conversado, né, adequadamente com a família tiveram que conviver, voltaram a jantar juntos na mesa. Tem diversos relatos com relação a isso. Pais que se distanciaram do trabalho com os filhos na escola, tiveram a oportunidade de acompanhar melhor seus filhos, fora tudo também de ruim que a gente sabe, que é ficar preso dentro de casa no confinamento. Mas o mais importante disso, desse contexto tão recente que a gente vivenciou, é que nesse momento começamos a olhar mais para nossas vidas, para o nosso papel em sociedade. A quantidade de doenças mentais não dá para a gente descrever. As pessoas entraram realmente numa crise de ansiedade, na depressão, em diversos movimentos que tiraram as pessoas da lógica do seu dia a dia e fizeram com que elas percebessem que também é importante parar para que a gente possa se olhar. Nós precisamos, nesse contexto de diálogo sobre os movimentos sociais, sobre as políticas públicas, sobre o processo museológico, sobre o fazer museal, sobre o fazer da museologia, entre tudo isso, onde está a nossa preocupação efetiva com aqueles com quem trocamos? Seja no âmbito acadêmico das pesquisas, seja na prática realizada nas experiências museais. Qual é a pausa que a gente tem dado, que a gente tem oportunizado para pensar quem somos diante do que fazemos? Compreendem a dificuldade, muitas vezes, que nós temos de deslocar o nosso pensamento de quem somos? O que estamos fazendo com essa prática, com essa ação? Por que eu pesquiso a museologia? Por que eu trabalho os aspectos relacionados aos grupos sociais, às populações em situação de vulnerabilidade, por exemplo, para discutir luta, resistência e movimentos sociais? É sempre muito curioso observar esses temas, sem, por exemplo, parar para perceber e para pensar que nós mudamos e transformamos vidas. A gente não se dá conta disso. É incrível. Às vezes a gente até consegue perceber, fica feliz, fica alegre, não é? Tem ali um resultado bacana, você ajudou. Mas a quantidade de vidas transformadas por uma ação museal, museológica, educacional, é imensa. E nós não conseguimos dar conta de perceber essas mudanças. O trabalho passa a ficar ainda mais sério, criterioso, quando nós começamos a perceber que, para pensar resistências, lutas, conquistas, melhorias, políticas públicas que possam ser traduzidas em efeitos efetivos, né, na realidade das pessoas, tudo isso é construído à revelia de uma preocupação com o ser, com quem somos, com quem podemos ser, quem poderíamos ser, como dialogar com as pessoas. Isso tudo para a gente perceber a importância da colonialidade do ser, por exemplo, que é um tema que a todos nós impacta profundamente, seja pela questão de gênero, seja pela questão do racismo. Várias são as facetas, né, perversas da colonialidade do ser. Tema tratado por Aníbal Quijano, tema tratado por Mignolo, por vários autores decoloniais, onde faz com que a gente perceba claramente a produção dessas colonialidades. O Mignolo tem um livro que fala sobre a colonialidade, né, como sendo o lado escuro da modernidade. Tudo bem que ele podia ter utilizado outro termo, né, mas ele usou esse. Então a gente aborda a partir do olhar dele, transvê esse olhar dele, claro, indicando aí uma postura crítica também perceptível nesse contexto, mas o mais importante disso tudo é perceber esse lado perverso da colonialidade que insiste em produzir seus efeitos na nossa sociedade. Quando tratamos do campo dos museus, da museologia, em específico da museologia social, lugar que atua há muitos anos, na presença e na parceria aqui de tantos parceiros queridos aqui nessa mesa, nessa sala. Né? Esse campo de trabalho, de certa forma, brigar, batalhar
produzir conhecimentos que possam reverter essa situação da colonialidade que a gente sofre todos os dias, a do ser é a que mais nos impacta nesse momento e é essa que eu queria tratar e trabalhar com você, por isso, com vocês, por isso pensando a ideia das pessoas, dos grupos que nós movimentamos em todas as práticas que nós realizamos. Será que nós, por exemplo, ao desenvolver um projeto, seja ele qual for, nós paramos para perceber quem são as pessoas que serão beneficiadas, impactadas pelos projetos que nós desenvolvemos? Nós paramos antes para perceber que qualquer movimento das nossas atuações vai impactar vidas, pessoas do outro lado. Seja qual for o esforço que a gente faça para trabalhar as pautas da museologia, mas há um compromisso que é muito sério, que é muito importante, que é com o outro, aquele que está do nosso lado, aquele que está junto, seja na mesma atividade ou seja participando como público das atividades que nós oferecemos. Eu acho que falta para a museologia, e aí falo isso diante da pouca experiência que tenho nesse cenário, mas falta para a museologia uma prática que se pretenda trabalhar o outro em especial. Perceber as formas de ser que são silenciadas a todo momento e que as nossas iniciativas, às vezes, passam ao largo dessas atividades ou desse pensamento. É muito curioso a gente parar para perceber, por exemplo, diante do cenário da museologia social, que são pessoas que estão nos pontos de memória, nas atividades relacionadas aos diversos museus comunitários, que passam cotidianamente por essas experiências e a gente não percebe muito o que está acontecendo ali. É sazonal, passam, se modificam, se transformam a nós próprios, nós transformamos o outro, e no final das contas a gente não consegue apalpar isso, a gente não consegue articular isso para que esses processos possam render para a nossa museologia algo que seja ainda mais profundo, que é a batalha contra a colonialidade do ser. Podíamos falar da colonialidade do poder, podíamos falar da colonialidade do saber, que estão todas elas imbricadas, mas a do ser passa a ser algo tão mais perverso, individualmente e coletivo, que impacta necessariamente as práticas da museologia nesse contexto. E nós estamos vendo proliferar em diversos ambientes esse tipo de pensamento relacionado à colonialidade do ser e quais os projetos decoloniais que estão sendo postos em prática que nos ajudam ou não a refletir sobre esse processo, né, que se reinventa da colonialidade. Isso tudo impacta também, e consideravelmente, quando a gente para pensar sobre nós próprios, e aí eu vou fazer uma pergunta. Quem de nós sabe qual é o nosso propósito de vida? É filosófico, é profundo, né? Qual é o nosso propósito de vida? A gente acorda de manhã e vai dormir de noite focado em quê? Pensando em quê? Temos um grande propósito de vida? Sabemos o que viemos fazer aqui? A gente tem noção da complexidade que é lidar com qualquer aspecto, qualquer construção científica, porque impacta no outro. E antes disso, sabemos o que estamos fazendo com a oportunidade de trabalhar aspectos relacionados aos museus, por exemplo, com várias outras pessoas. A minha provocação, no sentido de pensarmos juntos, né, nesse contexto, o que viemos e qual o sentido do nosso trabalho no campo museal, é porque se a gente não conseguir dar conta de quais são os nossos reais propósitos ao lidar com o outro, ao refletir sobre as temáticas sociais, ao refletir sobre as urgências que estamos enfrentando atualmente, e são muitas, e como essas urgências impactam as pessoas, se nós não pararmos para refletir sobre isso, não há nenhum projeto que possa dar continuidade, pensando em lutas, pensando em resistências, pensando nos movimentos sociais, pensando em buscar alternativas que nos levem para cenários diferentes, porque nós não estamos fazendo o exercício correto. O exercício adequado nesses contextos, e
claro, sempre a partir da minha perspectiva. É observar esse outro e como podemos trabalhar em diálogo com o outro, percebendo quais são as reais necessidades desse outro. Quais são as reais necessidades de construção que existe nesses projetos que envolvem outras pessoas. Nós trabalhamos muito no automático e há muita moda, não é? Tem muita moda. A decolonialidade dos museus, agora todo mundo fala nos museus, a decolonialidade dos museus, virou moda, né? A gente acaba aproveitando as teorias que elas vão passando e encaixam nos nossos processos, a gente se agarra a elas e vem cá. Né? As propostas, o pensamento pós-colonial se encaixa perfeitamente no que a gente vem discutindo no campo da museologia, em específico da museologia social. Né? Mas nesse movimento de fazer com que esse projeto, é um grande projeto, né? O IPRAM, a Política Nacional de Museus, são grandes projetos. Né? A Política Nacional de Cultura, nós vivemos aí, né, eu tenho sorte, porque nesses 20 anos tive a oportunidade de passar por diversos momentos da construção das políticas culturais no nosso país. A gente viu o crescimento, a pujança, a criatividade, né, o tamanho, a potência que isso tudo tem. Mas diante das nossas necessidades mais íntimas, diante das nossas necessidades enquanto seres humanos, aqueles que pensam suas práticas, qual é o nosso papel nessas construções? Como nós nos posicionamos diante dessas construções? Como paramos para refletir sobre a luta e a resistência do outro? Ora, se eu não tenho uma luta e algo para resistir, eu estou me envolvendo nos problemas, nos processos dos outros, daqueles que estão em diversas situações e contextos onde a museologia atua, ajuda, discute, exemplifica. Mas qual será e qual seria o nosso papel diante desses contextos como ser humano? Como ficaria, ou como fica a abordagem sociológica, antropológica, política desses contextos, sem que eu saiba exatamente o papel que eu ocupo nesses cenários? Essa é uma discussão que eu acho interessante, porque todas as vezes que a gente vai aprofundar, seja qual for os estudos relacionados ao campo da museologia, nós nunca paramos para perceber quem está falando. Quem somos nós que estamos falando sobre essas práticas? Quem sou eu? Qual é o meu lugar? Qual é o meu papel em relação com o outro? Em relação com os processos? Quando a gente vem trabalhar os aspectos relacionados à decolonialidade do pensamento, as colonialidades que são produzidas, todo esse esforço nos joga sempre na perspectiva do outro. Mas nós esquecemos sempre qual é a nossa perspectiva. Muitos de nós não participamos desses movimentos de luta e resistência. Muitos de nós apoiamos movimentos como esses no cenário da museologia social. Somos profissionais, somos museólogos, historiadores, antropólogos, filósofos, conservadores, somos profissionais. E lidamos com experiências, com práticas, com processos, com possibilidades, com políticas públicas que estão focadas no social, no outro, nos movimentos sociais, porque reconhecemos as urgências sociais como nossas também. Mas qual é o nosso papel diante desses cenários e como queremos ou não contribuir com eles? Como podemos avançar em construções que possam ser realmente significativas para determinados grupos? Como os nossos museus, sejam eles quais forem, se colocam em relação direta com essa forma de fazer museologia, com as experimentações da museologia, com os fazeres da museologia. A própria proposta do Sebramos tem muito disso, né? O fazer museal, as novas formas, né? Usar a museologia, né? Usar os museus. Essas discussões que nós estamos, de uma forma ou de outra, já há bastante tempo, buscando fortalecer do ponto de vista da nossa construção simbólica, da nossa construção conceitual. Mas, ainda assim, eu volto a dizer e volto à pergunta inicial. Como estamos nós,
a nossa participação, como nós nos vemos diante desses cenários que nós analisamos, que nós avaliamos, que nós acompanhamos, que nós contribuímos, pesquisamos. Esse é um pensamento que estranha, né? Logo, opa, pensar em mim? Não. Tem que pensar no outro. Quero pensar? Não. Não. O que eu gostaria que a gente fizesse hoje, nessa noite, né, e uma data para mim bastante importante, mas dizer para vocês e acompanhar e trabalharmos juntos, porque nós sofremos trabalhando. Quem lida com pautas, com projetos, com ideias, né, de emancipação, né, de defesa dos nossos direitos sociais, que batalha cotidianamente por novas formas de interpretar o patrimônio, os museus, nós sofremos, nós sentimos isso. É na carne. Não é? É quando você não consegue lidar com uma injustiça ou com alguém, né, numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. E como você, profissional, lida com essa situação? Como a gente se prepara para isso? Como o campo da museologia, que está avançando cada vez mais em reflexões que estão voltadas para a garantia das urgências, para que a gente possa trabalhar esses temas, mudar a realidade das pessoas. De que forma nós nos vemos, nós nos construímos enquanto profissionais, enquanto pessoas, diante desses cenários que nós estamos cada vez mais investindo e empurrando como possibilidade. Seja por nosso apoio, ou seja pela própria insurgência dos movimentos. A museologia indígena, todo mundo aqui sabe, não é? A coisa mais linda do mundo, quando a gente vem e ouve lá os representantes, né, os indígenas, falando sobre a museologia que eles fazem, toda a propriedade possível disso. Mas como é que nós lidamos com isso? Quais são os limites do campo profissional? Quais são as possibilidades da nossa atuação em diálogo com esses cenários que são diversos, que são múltiplos? Como nós nos posicionamos diante disso? A pergunta sobre o nosso propósito de vida, ela pode ser muito, muito profunda. Mas eu acho essencial que cada vez mais possamos parar para refletir sobre o nosso papel, sobre o que fazemos, sobre o que queremos fazer e quais são os limites que nós próprios nos impomos diante dessas relações. E se é que tem limites, são necessários os limites? É preciso o limite? É preciso transbordar sempre, sem dúvida, né? Transbordar de conhecimento, de afeto, de alegria. É preciso transbordar, mas é preciso também perceber os limites para que nós possamos produzir pequenos avanços, para que a gente também consiga se perceber mais forte dentro dessas construções, perceber também a clareza das dificuldades que a gente enfrenta, para que esses saltos e esses avanços possam acontecer. Se nós fôssemos pegar e falar sobre a Política Nacional de Museus, e é fundamental que a gente fale um pouco disso agora, até porque a gente está em vias de retornar aí com o nosso, né, querido Ministério da Cultura, extinto, lamentavelmente, né, por uma política drástica que matou, sucateou e enterrou lá, né, boa parte das políticas públicas que tinham sido pensadas, porque as movimentações continuaram. Mas nesse contexto das políticas públicas, um dos avanços mais grandiosos no campo dos museus, um dos avanços mais consideráveis na estrutura do pensamento da museologia social, foram as experiências que a gente vê surgir a todo momento. Todos. E aí tem um monte pelo Sebramos. Nós vamos passar aí a semana inteira dialogando com diversas dessas experiências, com diversos processos que foram pensados e que tiveram origem a partir desse movimento de uma política nacional de museus, com diversas questões, até porque, como toda política, a gente não vai precisar fazer uma avaliação, um profundo acompanhamento disso, mas ela precisa voltar. Agora o movimento é para que ela volte, retorne. A nossa política nacional de cultura, a nossa política nacional de museus, o nosso Instituto Brasileiro de Museus, que possa ter força para que isso também nos ajude, e ajude as nossas universidades federais, estaduais, enfim, municipais, a fortalecerem também essas práticas, esses processos. Quando nós vemos uma política tão inovadora quanto foi a Política Nacional dos Museus e o trabalho
da museologia social e da educação, que também são frutos desse processo, nós podemos perceber como é possível fazer a diferença na vida de algumas pessoas, por meio dos museus e por meio dessa museologia. Como é importante trabalhar as políticas públicas de memória para transformar essas realidades. Um exemplo é o programa Pontos de Memória, todos vocês devem conhecer de alguma forma, né, esse programa, onde lá no início, para pensar uma política pública que desse certo, o IBRAM, à época, foi procurar o PRONAS, né, que é o Ministério da Justiça, à época, que tinha um programa que não foi à frente, né, mas o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Então, vejam as políticas articuladas, uma política de cultura, o Ministério da Cultura se articulando com o Ministério da Justiça para que possamos juntos desenvolver um projeto e uma política pública que diminuísse os índices de violência em algumas cidades a partir de projetos culturais, projetos educacionais. Esse movimento fez com que nós, à época, né, percebêssemos, eu em especial, que é possível fazer articulações em benefício de um coletivo, de um grupo, em benefício de projetos sociais, que nós possamos, de verdade, ver mudanças, ver pequenas alterações no cotidiano, pequenas aproximações de realidade. A gente trata da museologia, a gente trata dos problemas e dos contextos dos museus, a gente aborda isso o tempo todo, mas nós precisamos, de uma maneira ou de outra, refletir, em especial, os impactos que essas políticas podem ter no cenário das nossas práticas, mas antes de qualquer maneira e de qualquer coisa, perceber qual é o posicionamento que nós precisamos e queremos ter diante desses contextos e diante desses cenários. É sempre muito desafiador pensar nisso, né? Pensar no que é possível fazer do ponto de vista das nossas estratégias, dos nossos processos. Eu anotei aqui algumas coisas também para dividir com vocês, mas o meu telefone não está contribuindo, não está colaborando, é a tal da lei de Murphy, mas nesse cenário de construção coletiva e de pensamento sobre as estratégias que nós temos que atuar nas lutas e nas resistências, quais são as lutas e resistências que nós temos com os nossos processos. Eu vou falar sobre isso até o último momento, porque eu escolhi falar com vocês exatamente sobre a reflexão que precisamos fazer conosco. Nós adoecemos, certo? Trabalhando. Adoecemos. Quantos de nós aqui já ouviram falar da síndrome de burnout? Né? Quantos de nós aqui já passamos por crises de ansiedade, por processos e problemas relacionados ao trabalho, porque nós muitas vezes não sabemos também quem somos diante desse processo dos trabalhos que nós desenvolvemos. Esse esforço de perceber quem somos diante das atividades que nós fazemos, que nós desenvolvemos e que nós planejamos, faz diferença quando você começa a observar que, sem perceber quem você é no jogo de articulação política, social, acadêmica, intelectual que você está jogando, você não consegue se identificar como um sujeito que sofre, que sente tudo aquilo que você experimenta no ato de ajudar e de fazer, de construir conhecimentos por meio da museologia, por meio dos museus. Podia estar falando isso em qualquer lugar. Para qualquer profissão, isso pega, isso basta. Mas a nossa atuação enquanto museólogos, ela é ainda mais sutil nesse contexto, museólogos, historiadores, antropólogos, sempre, né? Profissionais dos museus. É sempre tão sutil, porque nós estamos lidando com pautas que são estratégicas para o nosso crescimento profissional, que são estratégicas para os processos que a gente desenvolve, que são estratégicas para os processos e textos que a gente escreve, os artigos, não é? Da nossa produção acadêmica. Mas onde está a nossa reflexão sobre o trabalho que desenvolvemos com esse outro, com esse ser humano, com esse indivíduo que faz parte dos contextos que nós estabelecemos? É fundamental pensar isso. Não dá para que a gente atropele as relações sem parar para pensar. Talvez vocês estejam sentindo falta de exemplos, né? Um exemplo, para que a gente possa perceber melhor o que a gente está trabalhando aqui. Mas os exemplos são vocês que vão pensar. Cada um de vocês aqui nesse auditório tem certamente uma relação
um projeto, uma proposta, uma ideia, né, ou um relacionamento, algo a contar sobre essas experiências de processos que a gente vem trabalhando aí ao longo dos anos relacionados à museologia. E quais desses processos nos impactaram a ponto da gente lembrar agora, perceber como é a nossa atuação enquanto profissionais dos museus em diálogo com as experiências e com os projetos e com os processos sociais que a gente vem lidando ao longo dessa construção da museologia social, por exemplo. Como as nossas individualidades, como as nossas idiosincrasias, como nós lidamos profissionalmente com esse cenário, com esse campo em crescimento e em construção, que é também, às vezes, estranho a nós próprios. Muitas experiências que nós vivemos, acompanhamos, Museu de Favela, o MUF, Museu Indígena, né, o Muquifo, enfim, quantas outras experiências que nos instigam, nos aproximam, nos estimulam, nos provocam, mas nós não sabemos como agir com elas. Mas nós não temos muita segurança de quais são os limites a ultrapassar nessa relação que se estabelece com esse outro cenário, com esse campo em crescimento, e que a gente dá tanta autonomia para ele. Não é? Na museologia indígena, fantástico. Não é? As museologias que vão surgindo, as museologias insurgentes, a gente está achando isso tudo super bacana. O crescimento disso, como isso se prolifera, como isso se movimenta. É maravilhoso perceber essa vida, essa pujança, né, de práticas e de processos que vão acontecendo, que tem foco na memória. O objetivo maior é se fortalecer por meio da memória. Isso é incrível observar tudo isso. Mas como nós, profissionais do campo da museologia e dos museus, nos identificamos e trabalhamos com essas práticas e com essas experiências, como fazemos parte delas ou não, como se relacionar, é importante pensar, não é importante pensar isso? É importante refletir qual é o nosso posicionamento diante desse cenário, porque está crescendo e não tem volta. Abriu, expandiu, transbordou. A museologia, os museus, né, as casas de memória, de cultura, esse cenário de crescimento onde as pessoas estão se apropriando mesmo da ideia de museu, né, no melhor sentido da palavra, se apropriar do cenário dos museus para construir novas relações com o mundo a partir dos seus próprios interesses. Os grupos estão se apropriando da ideia dos museus, das experiências de memória, para fortalecer suas próprias batalhas, os seus próprios enfrentamentos, as suas próprias discussões sociais, para garantir equilíbrio para os seus processos, para garantir justiça social, para garantir dignidade humana. Os grupos estão se apropriando e nós estamos felizes com isso. Eu estou, né? A gente está super feliz com isso, o Sebramos está feliz com isso, a gente está alegre demais com essa pujança, com essa movimentação. Mas e nós, profissionais, diante desse contexto novo que surge? Diante dessas experiências que nós estamos lidando, diante dessa efervescência que nós estamos observando, diante desses cenários múltiplos que nós estamos maravilhados ao observar e ao ver, mas como é que está? Como nós vamos lidar e trabalhar a partir dessas experiências, percebendo as nossas individualidades, percebendo os nossos limites, sejam intelectuais ou pessoais, para lidar com essa efervescência, para lidar com esse crescimento. Como o campo da museologia, como estamos lidando para trabalhar com essa efervescência? Esse movimento das políticas culturais, das políticas públicas, tem a ver necessariamente com esse movimento de efervescência e de crescimento. Cada vez que a gente observa a oportunidade que nós temos nas mãos de fazer a diferença, isso se torna mais claro. Cada vez que a gente se dá conta de como somos essenciais para que esses movimentos cresçam e possam, a partir daí, desenvolver ainda mais habilidades, ainda mais resultados para as suas comunidades, na mesma medida em que a gente observa isso, nós temos que nos observar a nossa atuação enquanto um coletivo de pessoas que pensam essas práticas. Porque, não se enganem, ninguém entra em contato com o outro sem sair diferente e modificado. Ninguém.
seja alguém que a gente encontra no elevador, dá bom dia para a gente de manhã. Deu um bom dia, você já, opa, bom, eu fico super feliz. Me deu bom dia, do boa tarde, do boa noite, que é para já garantir aquela simpatia, né? Aquela gentileza. Porque é raro, é difícil mesmo. E nesse movimento de estar em contato com os outros, de perceber como nós somos feitos para viver com o outro, como nós somos feitos para estar em contato com a natureza, né? A natureza nos fez seres para se completar com os outros, para estar junto com os outros, junto com as pessoas. Mas isso tudo não se dá impunemente. E o nosso grande desafio é perceber como vamos lidar com isso. Tem vários autores já preocupados com isso, né? Cristina Bruno está aqui na minha frente, pesquisadora que eu admiro muito, que trabalha, vem acompanhando esse cenário. Tem textos também que falam um pouco sobre isso. Como é que a gente se observa diante desse cenário? Como é que os profissionais lidam com esse cenário em efervescência que a gente tem observado e que a gente tem ficado cada vez mais maravilhado com eles? Quais os desafios disso? Quais os impactos disso? Quanto mais conscientes estivermos do papel que a gente exerce nessas construções, mais êxito as construções terão, mais sucesso as políticas públicas de memória e de museus terão e mais acúmulos o nosso campo terá. Mas para isso é preciso parar para refletir qual é o nosso papel, como lidar e de que forma expandir essa experiência de contato com o outro nas lutas e resistências alheias e como elas se transformam nas nossas lutas e nas nossas resistências do dia a dia. De que forma desenvolver práticas, processos, pesquisas, né, estudos relacionados ao campo dos museus e da museologia social em contato com o outro, nessa museologia que se preocupa com a vida do outro, que se preocupa com o estar do outro, que leva em consideração o princípio do Estatuto de Museus, que fala sobre a dignidade humana, aliás, um avanço incrível. Outro ponto muito importante também para a nossa discussão, né, a Política Nacional de Museus, onde tem um princípio no Estatuto, lá, claro, lá nos primeiros princípios, lá, que é dignidade humana. Isso é um avanço extraordinário, extraordinário. Porque a museologia, os museus se preocupando com a dignidade humana. Ou seja, os processos, as atividades museais, o trabalho que os museus desenvolvem, não é mais apenas só para a fruição, né? Não é apenas só para o deleite, ou para tudo que é super válido e justo. Agora, é algo concreto. Nós precisamos desenvolver projetos, propostas, né, que estejam em consonância com o Estatuto de Museus e que fala sobre a dignidade humana. Mas o que é dignidade humana? O que é garantir a dignidade humana para o outro? Como é que eu contribuo, por meio de projetos, pesquisas, com a dignidade do outro? Com os processos que levam a vida das outras pessoas, pessoas que passam fome, pessoas que são a todo momento injustiçadas, né? Pessoas que sofrem racismo, pessoas que são mortas, né, pela questão da própria homofobia e tudo mais, feminicídios, enfim, tudo que põe a dignidade do outro em risco. Os museus agora, desde, né, do estatuto lá, né, que foi pensado, tem como uma missão pensar processos que levem em consideração a dignidade humana. Mas como fazer isso sem que a gente perceba e se enxergue e se observe como produtor, como alguém que favorece, que permite que o outro seja respeitado na sua integridade, por sua dignidade, com a sua dignidade humana? Qual é o nosso papel diante desse cenário de crescimento e de tantas dificuldades ainda, né, que nós temos que superar e encarar para que nossa prática tenha sentido para esse outro e transforme a vida dos outros? Porque, do contrário, meus caros, uma das coisas que mais acontece são as práticas acabarem, morrerem, desistirem, perde fôlego, sai uma pessoa estratégica, não é substituído por outra, é descontinuidade. O foco na questão do orçamento, né, no recurso público, acaba sendo mais importante. Quando, na verdade, você não consegue financiamento daquela iniciativa, morre, ela acaba. A gente perde aquela experiência. Então, toda aquela potência para trabalhar a dignidade humana, ela se perde. Se perde diante dos nossos olhos. A gente se dá conta, opa, acabou. E a gente faz o quê?
como é que a gente, né, Silmara, lá na estrutural, como é que a gente percebe as sutilezas, os limites, como é que a gente atua com esses cenários que são tão diferentes, que são tão urgentes, e que nós aqui nas nossas universidades, nos nossos museus, nas nossas rotinas, a gente se depara o tempo todo com isso. Esse processo para que isso fique bem... Assim, de toda a minha emoção também estar aqui falando com vocês, é por conta de uma reflexão pessoal. A colonialidade do ser e o processo de construção da minha participação nesse contexto foi, nos últimos anos, muito afetada por essa questão. Quem sou eu? Não tem que falar quem é você na fila do pão, né? Quem sou eu nessa articulação? Que diferença eu posso fazer? O que eu posso contribuir? De que forma? Como? Para que a gente possa ter resultados, para que a gente possa ampliar. É quase como se a gente fizesse assim uma listinha, não é? Dizendo, olha, isso aqui eu consegui fazer. Opa, consegui. Eita, mudei isso aqui. Caramba, consegui fazer mais isso aqui. Hoje, pontinho aqui. No dia a dia, do olhar do outro, da prática do outro. Se não fizermos isso, podemos fazer qualquer outra coisa da vida também. É importante, está tudo bem. Mas quando você quer lidar com o outro, quando você quer refletir sobre as lutas e as resistências nesses cenários tão gigantescos de dor, cenários tão gigantescos de mágoa, de revolta, né? Reprimida, dura, doído. Quando a gente está falando aqui das resistências e das lutas, é luta, gente. Luta é sangue. Luta é sangue, não é? É carne, é suor, é lágrima, é dor, ferramenta, museu como uma ferramenta de luta e resistência. Paramos para pensar? Ferramenta. O título, a provocação que me fizeram, ferramenta de luta e transformação, né? De luta e resistência. Está certo, olha que avanço a gente conseguiu fazer com que os museus, né, fossem inseridos na realidade das pessoas. Sair lá daquela ideia, né, que a gente já sabe há muito tempo do museu estático, do museu que não renova, daquele museu que cumpre o seu papel, né, de organizador dos acervos, organizador das ideias, guardião do patrimônio, da memória. Mas essa prática que a gente está falando aqui, essa experiência que ele dá com o outro, que é quase abraçar o outro, que é quase sentir o outro perto de você, isso é grave, é importante. Não se pode perder a dimensão disso. Não se pode perder a qualidade do tempo que doamos nas experiências que realizamos com o outro. E quase como um exercício diário de perceber o que eu estou fazendo para melhorar a vida do outro, para melhorar a experiência do outro, faz diferença naquilo que nós queremos construir do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista das articulações necessárias para que isso possa acontecer. E eu não sei como é que está meu tempo, mas eu poderia falar com vocês aqui muito sobre isso, várias questões a gente pode levantar sobre isso, mas uma das coisas mais importantes é pensar no outro em relação a nós próprios. E de que forma é possível enfrentar as colonialidades do ser a partir de pensar em nós próprios antes de qualquer coisa. Porque isso faz diferença e nós não fazemos isso. No geral, a gente não faz isso. A gente não constrói processos relacionados ao estar do outro, ao estar dos projetos, ao elaborar projetos relacionados a esse outro. A gente acaba, de uma forma ou de outra, sempre trabalhando focados em experiências intelectuais, acadêmicas, que nos permitem avançar, mas a gente perde tempo ao qualificar as nossas práticas relacionadas ao outro. E se a gente pudesse trabalhar o tema da museologia social, o tema dos museus, o tema das lutas e das resistências, seria e será, certamente, sempre com cuidado com nós próprios, antes mesmo de trabalhar as pautas relacionadas ao outro. Ou sabemos quem somos, o que queremos fazer das nossas práticas em benefício do outro, ou as nossas capacidades de reflexão ficam sempre muito mais abaladas, sempre muito mais dificultadas diante de um cenário imenso de dificuldade que nós temos a enfrentar. Era isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada.
Bom, inspirados aí na fala da professora Marcele, gostaria de encerrar dizendo que, tal como na música de Dorival Caymmi, Uma Resposta ao Tempo, em que o atendente à porta diz ao tempo que o caduco e equivocado era ele próprio, o tempo, e não o contrário, os museus podem responder aos rigores da sociedade, da medicalização, da judicialização, do fascismo, e imunem aos frangalhos, em cujo topo estão os empresários e nas bases os artistas, docentes, cientistas. Que os museus nos ajudem a sobreviver à selvageria a que somos submetidos, inclusive sob a justificativa da égide civilizacional, forçados a nos tornarmos calmos, contidos, retidos, resultando em existências violadas, entristecidas e sem perspectivas. O quinto Sebramos, Seminário Brasileiro de Museologia, nos convida a pensar a museologia em movimento, buscando experiências que rompem com a visão de um museu organizado para influenciar padrões culturais, sociais e estéticos a partir do espetáculo e privilegiam um paradigma de museu em que os sujeitos possam partilhar suas experiências de viver na sociedade. Parabenizo duplamente a professora Marcele e agradeço pelas suas palavras aqui na nossa conferência de abertura. Lembro que amanhã nós teremos de 9 às 12 uma mesa redonda, Museologia Modos de Usar, no auditório 1. À tarde, as comunicações orais. Tá ok? Os GTs, tá. As comunicações orais, que vocês estão me dando sinal, achei que tinha algum outro recado. Os GTs, né, as comunicações orais. Às 5h30 a gente tem uma apresentação cultural, né, que é com a UNG Mistura Aí. E à noite, mais uma mesa redonda aqui no auditório 1. Bom evento a todos e todas. Nos vemos amanhã.